Queridos, mês de agosto. O que esse mês tem de importância em um ano de 12 meses? O que é o mês de agosto, fora o aniversário da Rebeca? E o lado ruim que é do Weber. E aniversário da cidade. Mas é interessante, Dia dos Pais. É importante, vou até mudar a mensagem agora aqui. Não, gente, é brincadeira. O mês de agosto é um mês interessante, porque ele parece um mês meio perdido assim no calendário. É um mês que você não está definindo se ele já passou, já está acabando o ano, ou se ainda está na metade do ano. É um mês que você não se programa ao longo do ano o que você vai fazer nesse mês. Nós nos preocupamos com janeiro, com dezembro, com julho. Chega em maio, aquele momento especial, onde a gente vai estar com toda a igreja, no mês da família. Chega agosto, parece que não tem sentido esse mês. É apenas um mês que está ali para poder completar os 12 do ano. Mas quando a gente para avaliar mais de perto, mais tranquilo, nós vamos perceber que o mês de agosto é importante para duas coisas. Primeira delas, avaliação. É um mês que nós paramos para refletir sobre o que nós prometemos em dezembro. Lembra aquele momentinho da virada do ano? Que você fez várias promessas e falou que agora vai ser diferente, que você reuniu sua família e falou para eles que agora você ia mudar isso e mudar aquilo, a partir desse novo ano agora é uma nova oportunidade. E em agosto nós começamos a avaliar aquilo que nós prometemos. Nós começamos a avaliar aquilo que nós cumprimos a partir do que nós prometemos. Nós fazemos uma autoavaliação do que nós mudamos ao longo desse ano. Mas, queridos, infelizmente, o diagnóstico não é tão bom assim. É um momento que nós percebemos que, na verdade, nós não mudamos nada ou muito pouco. As promessas parece que já foram esquecidas e bate um desespero porque nós temos pouco tempo para realizar aquilo que nós prometemos no final do ano. E aí, então, nós começamos a olhar a nossa vida com esse diagnóstico e percebemos que os nossos problemas continuam sendo os mesmos problemas. A nossa crise conjugal continua a ser a mesma crise conjugal. Os nossos filhos continuam tendo os mesmos problemas e causando os mesmos problemas para nós. A crise financeira insiste em nos pegar. Quando nós pensamos nos nossos relacionamentos, eles continuam conturbados e superficiais. Quando nós pensamos no perdão, ele ainda não foi liberado, o perdão que nós prometemos dar no final do ano. E a murmuração aumenta cada vez mais. É o mês que nós mais ouvimos assim, já está chegando o final do ano, meu Deus. Ó, o final do ano, não consegui fazer nada, o tempo voa, o tempo passa rápido demais. Quando vê, já está acabando o ano, agora é setembro, já vem os feriados, aí já vem outubro, já começa a aparecer os Papais Noéis em todas as lojas, acabou o ano. E começam então as murmurações. Mas por que as coisas não mudam? Por que nós continuamos a viver as mesmas realidades do ano passado? E quando nós paramos para avaliar, nós percebemos que nós não caminhamos tanto assim. Pelo menos 3 razões. Primeiro, porque nos falta resolver questões essenciais na nossa vida. Falta resolver questões essenciais. Nós apenas cuidamos do periférico da nossa família, da nossa vida. Apenas aquilo que está longe da essência. Mas aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental, aquilo que realmente é importante, nós continuamos a jogar lá para frente. E aí, queridos, a segunda razão, porque nos falta corrigir posturas erradas. Nós continuamos com o mesmo estilo de vida que nós tínhamos no ano passado, fazendo as mesmas escolhas, tomando as mesmas decisões, e aí nós percebemos então que falta para nós corrigir posturas erradas. E principalmente, falta fazer uma decisão por mudança. Nós não tomamos ainda uma decisão de mudar, de ser diferente, de fazer diferente, de vivermos de uma maneira que possa realmente transmitir a realidade da nossa fé, transmitir as realidades de Deus na nossa vida. E aí nós percebemos então que ainda nós não decidimos mudar. Nós não decidimos fazer diferente. E aí quando nós pensamos nessa realidade e olhamos para a nossa vida como cristãos, tem uma frase, uma vez eu vi uma camiseta assim, e eu acho que a melhor define quem é o cristão. Estou em obras.
Alguém que constantemente está em obras. Nós não estamos prontos, nós não estamos terminados, nós não somos uma obra entregue pronta. É como o Everton falou no início aqui, a Deus ele começou a operar a mudança, ele tirou o grosso de nós, mas diariamente nós precisamos trabalhar essas questões na nossa vida para que as mudanças aconteçam. Porém nós não decidimos mudar, e aí quando nós pensamos que nós estamos em obras, e a palavra do Senhor tem alguns versículos que definem isso, dizendo, para que alcancemos a medida do varão perfeito, para que nós prossigamos para o alvo, para que nós corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, a Bíblia está cheia de aconselhamentos, cheia de atitudes para que nós possamos ter na nossa vida, para que tudo seja diferente. E aquele ditado tem que ser real na nossa vida. Eu estou bem melhor do que ontem, muito pior do que amanhã. Porque amanhã eu tenho que estar melhor do que hoje. Mas quando nós olhamos textos como esse, e olhamos a realidade da nossa vida, percebemos que as mudanças ainda não aconteceram. Tem muitas mudanças para acontecer. Mas por que é tão difícil assim mudarmos? Eu listei apenas 8 motivos os quais atrapalham a nossa mudança. Primeiro, a nossa natureza pecaminosa. Nós somos pecadores. E por consequência disso, fica mais difícil ainda mudarmos. O secularismo, a correria, a nossa rotina diária, o hedonismo, essa busca exagerada pelo prazer, o egoísmo, onde nós achamos que somos o centro de todas as coisas, a questão das decepções constantes, a nossa espiritualidade superficial e principalmente, queridos, a nossa religiosidade maquiada. A nossa religiosidade maquiada. E aí quando nós olhamos para a nossa vida, estamos buscando a presença de Deus, estamos ouvindo da palavra de Deus, Deus investiu quantas vezes a palavra dele ao longo deste ano, e aí nós percebemos que as mudanças não aconteceram. E aí nós começamos a ter alguns caminhos de fuga, para desculpar o fato de não mudarmos. Como por exemplo, a minha esposa é muito difícil. A minha esposa é complicada, a minha esposa é irritante demais, o meu marido não toma jeito na vida dele, a minha vida está desse jeito por culpa dele, eu teria um pouco mais de paz se os meus filhos fossem diferentes, se o governo me ajudasse nessa área, se eu ganhasse um pouco mais, se a igreja se envolvesse mais comigo, se o pastor cuidasse realmente das suas ovelhas. Nós começamos então a procurar culpados para apenas fugirmos daquilo que é responsabilidade nossa, aquilo que é dever nosso. Mas, queridos, tudo isso que eu falei se resume em apenas uma verdade. Nós não queremos mudar. Nós não queremos mudar. Nós não queremos ser diferentes. Ontem eu coloquei essa frase em uma das redes sociais, era umas 11h30 da noite, só para ver o efeito. Hoje de manhã tinha quase 30 pessoas que curtiram essa frase. Porque nós não queremos mudar uma realidade. Apesar de sabermos os nossos defeitos, apesar de sabermos o que devemos mudar, nós não queremos decidir por mudança na nossa vida. Nós achamos que apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, nós insistimos em ser como nós somos. E aí, queridos, é uma realidade que, infelizmente, ela vai refletir em todas as áreas da nossa vida. O desejo de não querer mudar, de não querer fazer diferente, de apenas achar pessoas que são culpadas porque nós somos assim, nós vamos continuar vivendo aquilo que nós escolhemos e longe daquilo que Deus escolhe para cada um de nós. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 8. Pastor Ezequiel, ainda não fiquei 2 domingos fora, não sei se ele está trabalhando. Ele ia trazer nomes diferentes. Ainda está? E eu lembrei desse daqui. Atos capítulo 8, a partir do versículo 4. Esse é o contexto onde, no capítulo 6, são escolhidos os diáconos. E a partir daí, então, no capítulo 7, conta a história de Estevão, um homem que decidiu fazer diferença e anunciar a verdade do Evangelho, e por consequência disso foi morto apedrejado. E aí a partir do versículo 4 inicia a história de outro diácono, a história de Filipe, que diz assim:
Entre mentes dos que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem, chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Vamos orar. Peço mais uma vez que você fale com Deus de uma forma pessoal, pedindo a Ele exclusivamente em relação à palavra, que Ele fale ao seu coração nesse momento. Pai, a Tua palavra, Deus, que mais uma vez foi lida diante da Tua igreja, mais uma vez será anunciada, e eu creio que mais uma vez, ó Pai, o Senhor há de investir em nós a Tua palavra, a Tua vontade, falar a nós as Tuas verdades, ó Pai, e assim a certeza do mover do Teu Santo Espírito, ó Pai, nos dando compreensão desta palavra. E assim eu peço, Deus, capacitação para anunciar esta palavra do Senhor. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor fala através da Tua palavra, gera vida em cada um de nós. E nessa noite, ó Deus, nós queremos tomar, ó Deus, posição, de decidirmos realmente mudar, ó Pai, aquilo que é necessário, para vivermos de uma maneira diferente e vivenciarmos, ó Deus, as Tuas realidades na nossa vida, ó Pai. Fala ao nosso coração. Quebra qualquer barreira, ó Deus, que nos impeça de ouvir a Tua palavra. Ó Deus, dá foco a cada um de nós, ó Deus, naquilo que o Senhor vai dizer, para que este momento seja um momento especial na nossa vida. O momento do Senhor falar aos nossos corações. E isso gerar vida em cada um de nós, ó Pai. Nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, aqui tem a história de dois homens. Filipe, mais conhecido, e Simão, o mágico, um pouco mais desconhecido, um pouco mais, talvez, rejeitado, alguém que poucos colocariam o nome Simão baseando-se nele. Talvez Pedro ou outra coisa, mas se colocar Simão, olhando para esse texto, jamais colocaria no seu novo filho. Mas Filipe, nós conhecemos vários Filipes que foram colocados esse nome exatamente por esse evangelista. E aí nós vemos então dois homens, duas realidades, dois homens agora vivendo na mesma cidade, vivendo uma situação semelhante, dois homens que tinham multidão atrás deles, dois homens que operavam sinais, operavam prodígios, dois homens que a multidão ouvia o que eles tinham para dizer, aonde eles iam a multidão ia atrás. Dois homens de igual forma naquilo que faziam, porém duas realidades totalmente diferentes diante de Deus. E aí quando nós olhamos a questão do que Filipe fazia em Samaria, o texto fala que ele anunciava a palavra e operava milagres. Era isso que Filipe fazia em Samaria. Ele anunciava a palavra, falava de Jesus, ensinava sobre o reino de Deus e grandes sinais ele operava naquele lugar através do poder de Deus. Mas na mesma cidade existia Simão, um mágico. Alguém que o texto diz que ele estava iludindo a todos, insinuando ser ele um grande vulto. E todos acreditavam ser ele o grande poder e ter o poder de Deus na sua vida. Alguém que atraía as pessoas, alguém que chamava as pessoas, chamava a atenção, dominava sobre elas, exatamente pela magia que ele tinha, pela forma que ele iludia essas pessoas. Então nós encontramos dois homens na mesma cidade, aonde a multidão seguia esses homens. E quando nós pensamos numa cidade pequena, aonde dois homens operam coisas grandiosas, como começa agora uma grande confusão. A confusão está armada. Então pessoas deixavam de seguir um para seguir o outro, e aí então o que acontece com Simão?
Qual é a atitude dele? Ele abraça a fé, ele é batizado, e ele anda juntamente com Filipe. E andar juntamente com Filipe, vendo os sinais e prodígios que ele realizava, o texto fala que ele ficava extasiado, boquiaberto, ficava maravilhado com aquilo que Filipe realizava. E queridos, se nós lêssemos apenas o texto até aqui, nós iríamos olhar para Simão e considerar realmente um grande homem. Alguém que viu o poder de Deus, alguém que entendeu a mensagem do Evangelho, alguém que abraçou a fé, foi batizado e andava coladinho com Filipe. Mas se você continuar lendo esse texto, você vai se decepcionar com Simão. Porque o que ele queria era apenas uma coisa. A grande diferença entre esses dois homens é que Filipe colocava Cristo no centro da sua vida. Simão, ele queria ser o centro de todas as coisas. Filipe colocava então Jesus como o centro da sua vida. Simão apenas queria continuar no centro. E qual deles parece mais com a nossa vida? Qual deles parece mais com o nosso dia a dia? Filipe, que coloca Deus no centro de todas as coisas, Deus como referência para a sua vida, para referência para a sua missão, ou nós vivemos como Simão, querendo ser o centro de todas as coisas? Queridos, o que nós vamos perceber nesse texto é alguém desejoso de mudança e alguém que não deseja mudar em nada. E nós vamos ver as consequências que acontecem na vida desses dois homens, a partir da decisão que eles tomam, de mudar ou não mudar. E nós vamos ver os riscos que nós corremos na nossa vida, a partir do momento que nós não tomamos a decisão de mudança, de abandonarmos aquilo que não agrada a Deus, de deixarmos a Deus ser o centro da nossa vida, e deixar de lado o nosso ego, o nosso egoísmo, a nossa própria vida, achando que somos o centro de todo o universo. Queridos, primeiro nós vamos aprender com Simão, que é o modelo de quem não deseja mudar. Simão é um modelo clássico, daquelas pessoas que não têm vontade de mudar. Primeiro, versículo 9, diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Pequeno Simão achava que era grande demais. Pequeno Simão achava que era grande demais. Ele simplesmente se colocava como a pessoa mais importante, um grande vulto, uma celebridade. E aí nós, pequenos que somos, nos achamos grandes demais. Aqui o Everton brincou com a questão de chamar os pré-adolescentes de criança e disse que a mãe ainda o considera criança. Mas como nós, desde criança, queremos ser grandes demais. É por isso que os pré-adolescentes querem ser chamados de pré-adolescentes, mas são crianças. Mas não aceitam porque desejam de crescer rápido demais. E aí na nossa vida, ao longo dos dias, é exatamente isso. O que nós mais queremos é sermos independentes. Nós não queremos depender das pessoas. Nós não queremos assumir que precisamos de alguém na nossa vida. Precisamos de ajuda de alguém. Nós simplesmente nos achamos grandes demais. E esquecemos que nós somos pequenos. É exatamente essa a realidade. Ele começa a agir, ele começa a fazer as suas mágicas, começa a iludir o povo, começa a insinuar como grande vulto, a multidão vai atrás dele, mas de repente aparece um homem, começa a fazer coisas maiores, coisas eternas, coisas realmente verdadeiras. E aí ele percebe que ele não é tão grande assim, e bate o desespero nele. E no dia a dia da nossa vida é isso que acontece. Quando nós achamos que nós somos grandes demais, é a hora que vem a queda, é a hora que vem a percepção que nós não conseguimos fazer algo, é a hora que nós entendemos o quão limitados nós somos. Mas, queridos, às vezes é tarde demais. Às vezes é complicado demais voltar. É complicado demais tomarmos um rumo diferente. E quanto nós mais queremos crescer, a soberba precede a queda. É um ditado tão antigo que diz que quanto maior a árvore, maior a sua queda. Mas o quanto nós queremos crescer e nos acharmos grandes demais para dependermos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Tolo Simão achava que era sábio demais. Olha o que diz o versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé
E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais, milagres, grandes sinais e milagres praticados. Tolo Simão achava que era sábio. Sabe de uma coisa? Já que isso dá ibope, eu vou atrás. Já que a multidão virou para a direita, o que eu vou fazer? Eu vou para a direita também. Porque isso vai me colocar numa posição de honra. As pessoas vão continuar percebendo que eu existo. As pessoas não vão me deixar de lado. E por que andar longe do Filipe? As pessoas querem ver Filipe. E se me chegar do lado dele, eu também serei importante. Queridos, nós começamos então a achar que nós somos sábios demais para tomar as decisões, sábios demais para fazer as nossas escolhas, sábios demais para saber o que realmente é importante para nós. E quantas escolhas nós fazemos, quantas coisas nós abraçamos, achando que é o melhor para a nossa vida. Mas passa-se um dia, 2 dias, 1 mês, nós começamos a lamentar, nós começamos a murmurar, porque nós percebemos que nós não somos tão sábios assim. Pobre Simão achava que era rico. Olha o que diz o versículo 19 e 20. O texto fala que os apóstolos foram chamados, porque multidões se convertiam, eles precisavam então receber do Espírito Santo de Deus. E olha o versículo 19, a proposta que ele faz. Concedei-me também a mim este poder, para aquele que sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Ele começa a perceber que os apóstolos colocavam a mão sobre aquelas pessoas e aqueles homens recebiam o poder realmente de Deus. O poder que ele achava que tinha, que as pessoas achavam que ele possuía. A partir do momento que os apóstolos colocavam as mãos, Deus então dava o poder do Espírito Santo sobre a vida daquelas pessoas. O que ele fez? Me dá desse poder também. Eu quero também esse poder. E como ele quis esse poder, versículo 20. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Pobre Simão, ele achava que era rico demais, e que aquilo que lhe dava segurança, já que ele conseguiu guardar muito dinheiro, porque ele tirou isso das pessoas, ele achava que com o seu dinheiro era uma segurança que ele tinha de poder dominar sobre as pessoas. E queridos, quantas coisas nós temos na nossa vida que nós acreditamos que nos dá estabilidade, que nos dá segurança, que nos traz felicidade, que nos traz alegria. Mas no fundo nós sabemos que a qualquer momento aquilo pode ser tirado de nós. E aí vai ficar apenas a nossa vida, apenas a realidade da nossa vida agora com uma tristeza profunda, um buraco dentro de nós que nada vai tapar esse buraco. Mas nós achamos que somos poderosos, nós nos achamos ricos demais por causa da sabedoria, por causa do status, por causa daquilo que eu possuo, por causa do diploma que eu tenho. E nós entendemos que isso tudo, na hora do aperto, na hora que realmente precisamos fazer algo de maior importância, nós não iremos conseguir sem a ação de Deus sobre a nossa vida. Mas esse pequeno Simão que se achava grande, esse tolo Simão que se achava sábio demais, esse pobre Simão que se achava rico, por que esse Simão não mudou a sua vida? Já que ele viu, ouviu, recebeu, andou com Filipe, viu os milagres acontecendo, por que este homem não mudou? Queridos, por que nós estamos indo todo domingo na igreja? Quando nós conseguimos vir às quartas-feiras, nós meditamos na palavra, nós oramos, o porquê que nós não conseguimos mudar, o porquê que a nossa vida continua do mesmo jeito, na mesma direção, continuamos a tomar as mesmas decisões erradas, continuamos a viver as mesmas crises, nas mesmas áreas da nossa vida, por 5 motivos. Primeiro deles, por causa da visão equivocada. Por causa da visão equivocada. Quando ele olha as coisas acontecendo, ele simplesmente olha da sua ótica, da sua magia, do seu ilusionismo, da maneira que ele poderia atrair as pessoas para ele. E essa visão equivocada que ele tem de achar que se ele tivesse aquele poder, as pessoas iriam continuar o adorando, faz com que ele não mude na sua vida. Quando nós temos uma visão equivocada do Evangelho, uma visão equivocada daquilo que está sendo dito, uma visão equivocada daquilo que Deus quer da nossa vida, queridos, nós não iremos mudar. Nós iremos continuar da mesma forma que nós estamos. Nós continuaremos a errar da mesma forma que nós erramos. É isso que vai acontecer.
Enquanto tivermos uma visão equivocada do que Deus quer de nós, a sociedade tem visão equivocada. Basta você olhar as pessoas pelas ruas, como elas dizem de Deus, como elas falam de Deus, como elas querem de Deus na vida delas, como elas dizem que Deus está abençoando. Quantas vezes nós encontramos, por exemplo, queridos, pessoas que vão sair para cometer crimes. E antes de cometer o crime, o que eles fazem? Reúne o grupo e ora para Deus abençoar a ação que eles vão ter. Quantas vezes nós saímos com atitudes erradas e oramos antes disso? Queridos, uma visão equivocada, por causa da entrega parcial. É interessante essa entrega parcial. Ele diz aqui que ouvindo tal, ele abraçou a fé. Ele abraçou a fé. Eu quero andar com você, Felipe. Estou gostando disso, gostei do que eu ouvi, eu quero abraçar essa fé. Apenas uma entrega parcial. Infelizmente, muitos de nós aqui apenas temos uma entrega parcial a Deus. Apenas um domingo à noite. Apenas uma área a qual eu estou mais precisando de Deus. É aquela área que eu oro, que eu coloco diante de Deus, mas não deixo Deus agir em outras áreas da minha vida. É aquilo que eu ouço que me faz bem. Eu começo então a avaliar aquilo que eu estou ouvindo e pegar apenas aquilo que me interessa e levar para casa aquilo porque eu sei que é bênção de Deus. Mas aquilo que Deus vem e confronta, aquilo que Deus vem e cobra de nós, nós não queremos. Por quê? Porque a entrega é parcial. Nós até abraçamos a fé, nós até frequentamos a igreja, nós até lemos a palavra de Deus, nós até tomamos a decisão de batizar, de ser membro da igreja. Mas apenas uma entrega parcial. A primeira tempestade, o primeiro vento contrário, a casa cai. Porque nós apenas construímos em cima dessa entrega parcial. Por causa da obediência incompleta. Por causa da obediência incompleta. Ele foi até o limite que ele se deparou com algo maior do que ele não poderia ter na sua vida. E nós fazemos exatamente isso. Nós obedecemos até a hora que nos interessa, até o momento que nos importa, até aquilo que nos chama a atenção. Nós começamos um trabalho novo no Igaçaba, no bairro aqui, e vamos começar um trabalho com crianças a partir de sábado que vem. Quando eu fiz um convite para algumas pessoas estarem trabalhando com a gente, a primeira coisa que eu falei, não é hobby, ministério não é hobby, ministério não é passar tempo, ministério não é fuga nossa, ministério não é um lugar que eu vou me esconder atrás dele. Eu preciso entender que ministério é entrega, é dedicação, é colocar Deus como o centro da minha vida e olhar as crianças como alguém que Deus ama e deseja transformar a vida delas. Mas o que nós mais fazemos é diante de situações complicadas, nós começamos a querer fazer parte de ministérios da igreja. Nós começamos a querer se envolver com outras áreas da igreja. Nós queremos fazer diferença no nosso trabalho, mas só quando as coisas estão apertadas. A obediência é apenas incompleta. Não é o todo da minha vida. Por causa do materialismo doentio. Materialismo doentio. Nós corremos demais, queridos, atrás do dinheiro. Nós corremos atrás demais da estabilidade financeira. E esse homem aqui começou a perder dinheiro. As pessoas começaram a andar atrás de alguém que não cobrava nada deles. Que era real, que experimentava a mudança, não apenas uma ilusão. O que ele fez, pegou o resto do dinheiro que ele tinha, colocou a mão no bolso, chamou os apóstolos do lado e falou assim, olha, aí no versículo 18, vendo porém Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Infelizmente, queridos, nós achamos que o dinheiro compra tudo. Infelizmente, nós achamos que se eu tiver um pouco mais, eu vou ser feliz. Eu não preciso mudar nada na minha vida. Basta eu ganhar um pouco mais, que a minha vida vai ser diferente. Esse materialismo de desejar sempre mais nos impede de mudarmos na nossa vida. E por último, por causa do propósito egoísta. Por causa do propósito egoísta. Aonde apenas queria permanecer no centro. Queria permanecer como alvo que fosse aplaudido o tempo todo. E aí nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes nós até falamos da nossa fé apenas para que as pessoas nos admirem e olhem para nós como um grande vulto, uma grande referência. E infelizmente é o que tem acontecido hoje no Evangelho, nas igrejas evangélicas brasileiras.
aonde se tornou o mundo gospel, onde as pessoas se tornam evangélicas, se tornam o gospel, apenas para tirar proveito. E aí nós corremos o risco, numa menor escala, de vivenciarmos a mesma realidade, simplesmente por causa do nosso propósito egoísta. Queridos, Simão não mudou, porque tinha uma visão equivocada, uma entrega parcial, obediência incompleta, materialismo doentio e propósito egoísta. Mas e Filipe? Simão é o modelo de uma pessoa que não quer mudar. Mas Filipe é o modelo de quem deseja constantemente mudar. Quando fala-se de Filipe a primeira vez, é no capítulo 6, versículo 3, quando os apóstolos pedem então à igreja que escolhesse homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo. Vai dizer assim no versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E aí no versículo 5, e o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E escolheram entre eles Filipe. E 3 características eles dizem sobre ele: boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. 3 coisas que o mundo não aplaude. 3 coisas que o mundo não cobra de nós. 3 coisas que não são importantes para a gente alcançar o sucesso na nossa vida em meio à sociedade. Nós conseguimos conquistar tudo isso sem uma boa reputação. Não precisamos ter a melhor reputação. Um exemplo clássico é você olhar para a questão política no país. Não tem uma boa reputação. Você não vai trabalhar no lugar onde a pessoa vai, primeira pergunta, você é cheio do Espírito Santo? Não vai fazer essa pergunta para você. E você tem sabedoria? Questão bíblica. Não vão perguntar isso para você. E você pode tranquilamente ganhar a vida sem essas coisas. Mas, queridos, a partir do momento que nós escolhemos viver desta maneira, nós podemos até alcançar o sucesso. Mas a certeza que nós temos é que nós iremos viver constantes fracassos. Seja no nosso ambiente familiar, eu posso alcançar o sucesso em essas coisas, na minha vida profissional, mas na minha família eu vou vivenciar a destruição diariamente. Eu posso até encontrar maneiras de alcançar sem essas coisas, mas o fruto que eu vou colher vão simplesmente destruir tudo aquilo que eu construí através da ausência de tudo isso. Boa reputação. Primeira coisa de um homem que deseja mudar, de uma mulher que deseja mudar, é o desejo de ter uma boa reputação. Uma boa reputação. Queridos, quando a Bíblia fala para escolher os líderes da igreja, ela não manda escolher homens que tenham uma boa reputação dentro da igreja, mas que tenham uma boa reputação fora da igreja, onde as pessoas da sociedade olham para ele, entendem que é alguém de confiança, é alguém que eu posso confiar plenamente. E quando ele fala, olha, eles deram crédito àquilo que Filipe dizia. As pessoas aderiram às suas palavras. As pessoas abraçaram a fé. Porque olharam para Filipe e era um homem de boa reputação. Será que nós nos preocupamos com a nossa reputação, queridos? Será que eu estou preocupado com o que as pessoas irão pensar de mim? Tinha uma música evangélica um tempo atrás que dizia assim, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. E aí no 2º ano do seminário, um amigo nosso entra com uma camiseta escrita numa aula do Adi Salum. Aí o Adi Salum olha assim, meu irmão, como assim? Como você não se importa o que vão pensar de você? Eu me importo sim, meu irmão. Queridos, nós achamos, porque o mundo fala que cada um cuida da sua vida, e não importa o que vão pensar a meu respeito, mas eu tenho que entender que eu levo um nome acima do meu nome. Eu levo alguém mais importante na minha vida. E quando eu levo essa pessoa mais importante na minha vida, eu tenho que zelar pelo nome dele. Tem uma história que eu creio que todo mundo aqui conheça, já contaram nessa igreja, com certeza diversas vezes. Quando Alexandre o Grande foi para uma batalha. E ele chama então o seu exército, prepara o seu exército e fala, homens, vamos lutar, vamos conquistar. E apenas um homem se esconde e não quer ir à batalha. Diz que não vai lutar, está com medo de lutar. E aí então Alexandre o Grande se aproxima dele e fala assim, qual é o seu nome? E ele responde, meu nome é Alexandre.
E mais uma vez Alexandre o Grande pergunta para ele, qual é o seu nome? Ele diz, o meu nome é Alexandre. Pela terceira vez ele pergunta, a mesma resposta vem, o meu nome é Alexandre. Alexandre o Grande olha para aquele jovem e diz assim, ou você muda de nome, ou muda de atitude. Ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Queridos, aqui você tem duas escolhas. Ou mudar quem você segue, a quem você quer servir, ou você vai mudar as suas atitudes. Mas, queridos, diante daquele que nós servimos, que é Cristo, que é a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança, a certeza da nossa salvação, é melhor mudarmos as nossas atitudes. É melhor mudarmos os nossos passos. É melhor mudar as nossas escolhas. Porque a nossa reputação está baseada na minha relação pessoal com Deus. É isso que ele tinha uma boa reputação dentro da igreja e das pessoas fora da igreja. Porque era alguém que andava com Deus, era alguém que temia Deus, era alguém cheio do Espírito Santo de Deus. E eu quero ser reconhecido pela minha boa reputação. Tem uma frase que diz assim, que cuida da sua relação com Deus, que Deus cuida da sua reputação. Se eu andar com Deus, se eu desejar frequentar cada dia mais o altar de Deus, Ele vai cuidar da minha reputação. Ele vai cuidar da minha vida diariamente. Mas se eu andar longe, queridos, uma boa reputação eu não terei. A outra realidade dele também era o serviço ao próximo. O desejo de ajudar as pessoas. Os apóstolos não poderiam parar de pregar o evangelho para cuidar das mesas das viúvas. E esse homem se dispôs a fazer isso. Eu quero servir aqueles que não estão com condições de fazer algo. Eu quero ir até eles e servir. Queridos, uma boa reputação também nos leva na relação com Deus e o desejo de servir aos outros. Fala também que ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Já percebeu o quanto que nós oramos pedindo para sermos cheios do Espírito Santo de Deus? Nós oramos para isso. Deus me faça cheio. Deus, eu quero ser cheio. Eu quero transbordar do Espírito do Senhor. Nós não fazemos esse tipo de oração. Nós fazemos apenas orações ao redor da nossa vida, mas desejar ser um vaso cheio do poder de Deus, nós não oramos pela manhã. E queridos, quando fala aqui um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, a primeira realidade é alguém transformado por Deus, transformado pelo poder de Deus. E eu preciso entender que Deus me transformou, me fez uma nova criatura para andar na presença dEle. Você foi transformado por Deus, queridos. Você não é mais aquele que andava sem Deus na sua vida. O Espírito Santo agiu na sua vida, lhe deu entendimento da palavra, Ele apontou Cristo Jesus, abriu o seu coração, deu vida para você, e você escolheu andar com Cristo. Tudo isso Ele operou apenas para falar, eu estou transformando a sua vida. Mas parece que nós queremos continuar andando na nossa velha vida, queremos continuar fazendo nossas próprias vontades, andar aqui no que nos dá prazer. Nós não queremos entender que nós somos transformados. E quando Efésios, o apóstolo Paulo diz que nós somos cheios, devemos ser cheios do Espírito Santo. O ser cheio do Espírito Santo é literalmente ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É tê-lo como guia único da nossa vida. É como nosso orientador, aquele que nos mostra as verdades. E quantas vezes o Espírito Santo incomoda o nosso coração e nós damos um jeitinho de relevar aquele momento para fazer as nossas vontades. Quantas vezes você vem à igreja, o Espírito Santo confirma no seu coração aquilo que é para você fazer. Mas quando você sai, você continua tomando decisões erradas. Querer ser guiado e também ser usado pelo Espírito de Deus. Ser alguém transformado, guiado e usado. E terceiro, um homem cheio de sabedoria. Um homem cheio de sabedoria. E o que é a sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria? Qual que é o princípio? Temor de Deus. Temor de Deus. Nós temos mais medo do pastor do que de Deus. Nós temos muito mais medo da liderança da igreja do que de Deus. Nós temos medo que as pessoas descubram, mas nós não temos medo, temor de Deus. Queridos, nós precisamos entender que essa sabedoria, ele vai dizer que é temor em suas atitudes. Diariamente eu temer
nas atitudes que eu faço, porque eu sei que vai refletir diretamente na minha vida, vai refletir na vida da minha família, vai refletir na vida de uma igreja, vai refletir na vida de pessoas que não conhecem a Cristo, e por um erro meu, por um ato falho meu, essas pessoas podem se perder e nunca mais entrar em contato com o Evangelho. Verdade em suas palavras. Verdade em suas palavras. Filipe deram crédito a ele, porque aquilo que ele falava, ele demonstrava em obras. Aquilo que ele dizia, ele transformava em atitudes. E nós somos muito bons para falar. Nós sabemos definir exatamente o que é certo e o que é errado. Mas quando nós erramos, nós também temos as justificativas para cada erro nosso. Queridos, nós precisamos ser cheios de sabedoria, na verdade em suas palavras. E terceiro, fidelidade em seu compromisso. Fidelidade em seu compromisso. Ele foi escolhido para cuidar de um rebanho, para estar cuidando de pessoas que eram necessitadas, mas vem a perseguição da igreja, ele vai para um lugar que não era a sua casa, ele vai para uma cidade que não era a sua cidade, ele vai para um lugar onde as pessoas não o conheciam. Ele tinha tudo para dizer assim, bom, olha o que aconteceu com Estevão, meu amigo, o dia da apóstolo, eu estava do lado dele. Nós conversamos no final da eleição, um parabenizou o outro, olha, vamos trabalhar, vamos fazer diferença. E olha o que aconteceu com Estevão, defendeu a sua fé, foi apedrejado até a morte, mesmo podendo falar de tudo aquilo que Deus fez pela humanidade, mesmo assim ele foi apedrejado. Sabe de uma coisa, eu vou ficar quietinho na minha aqui, vou ficar no meu cantinho, vou manter minha relação com Deus aqui na minha casa, mas eu não vou falar desse Deus, porque eu vou morrer. Queridos, alguém cheio de sabedoria, alguém com fidelidade, com compromisso, que assumiu. Mas como nós temos medo de assumir esse compromisso diante das pessoas? Quantos de nós iremos ser questionados amanhã? Aonde nós fomos hoje à noite? Fui dar uma volta, fui com minha família num lugar. Fui dar um passeio. Eu lembro-me quando eu estava no 3º ano do curso técnico, tinha um grupo que era da igreja. Nós chegamos na segunda-feira de manhã lá no colégio, nós começamos a falar o que nós fizemos no sábado à noite. E quando nós olhamos para os jovens, perguntamos, e vocês? Não passaram na igreja, nada de importante. Nada assim, relevante. Parece, queridos, que nós temos medo de assumir uma postura cristã no meio da sociedade. Nós estamos aí sendo desafiados o tempo todo por todos os tipos de pessoas, mas nós não queremos testificar da nossa fé. Nós não queremos responder com sal a todas as pessoas que questionam a quem nós somos, o que nós cremos. 3 coisas, queridos, nós precisamos para mudar. Tomar decisão é importante. Eu preciso me preocupar com a minha boa reputação. Eu sei que tem um nome acima do meu nome, que eu preciso dar honra em todas as minhas atitudes. Eu preciso entender que eu devo ser cheio do Espírito Santo, porque por Ele eu fui transformado, eu sou guiado, eu tenho que ser usado por Ele. Eu preciso entender, queridos, que eu preciso ser um homem cheio de sabedoria, demonstrado nas minhas atitudes, nas minhas palavras e nos meus compromissos. Mas o resultado da vida desses 2 homens? O que acontece na vida desses 2 homens? Filipe e Simão. Eu vou começar com a parte boa, que é Filipe. Esse homem se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Esse homem, pela sua reputação, pelo seu compromisso, esse homem se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Esse homem foi respeitado por todas as pessoas. E a sua família foi extremamente abençoada. Você vai encontrar em Atos 21, versículo 8 ao 10, dizendo que Paulo chega na casa de Filipe, o evangelista. Ele entra na casa e diz que ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Ele e a sua família, ele e a sua casa serviam ao Senhor. Ele e a sua casa estavam vivendo a presença de Deus constantemente. Ele e as suas filhas eram guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E isso nós temos que levar para a nossa vida como resultado, porque nós começamos a julgar os outros, como nós falamos, como fuga. A minha esposa não muda, o meu marido é complicado, minha filha é desse jeito, a igreja é assim, o governo é assim, o meu trabalho está desse jeito. Mas, querido, quando nós decidimos mudar, quando nós decidimos tomar uma posição diante de Deus e viver essas realidades, a certeza que nós temos que os frutos nós iremos colher dentro da nossa casa.
Nós e a nossa casa iremos servir ao Senhor. Nós e nossos filhos iremos honrar a Deus em todas as nossas atitudes. Então não pense que você buscando o sucesso, o dinheiro, a estabilidade financeira, a tranquilidade, vai fazer com que a sua família seja uma família equilibrada, uma família segura, uma família que não vai sofrer consequências. Lembre-se que as duas casas são construídas, tanto a da areia quanto a da rocha. Ele não diz que você não vai conseguir construir uma casa sobre areia. Você vai. Agora, a durabilidade dessa casa está arriscando. A casa vai cair. Mas e Filipe? E Simão? O que falar de Simão? Alguém sabe a história de Simão? Alguém sabe o que aconteceu com Simão depois dessa última palavra que ele ouviu? Versículo 21. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende depois da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondeu-lhe Simão, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada que do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Filipe, pela tradição da igreja, se tornou bispo. Simão, apenas uma palavra de repreensão, apenas dizendo, talvez Deus perdoe a sua atitude. Talvez você tenha uma nova oportunidade. Talvez você tenha a chance de recomeçar. Talvez você tenha mais um ano para fazer da sua vida uma vida diferente, cumprir os votos que você fez, as atitudes que você decidiu mudar. Mas, queridos, a vida de Simão não continua sendo relatada na Bíblia. Sabe por quê? Porque realmente não interessa para mim e nem para você o que aconteceu com Simão a partir das escolhas que ele fez. O que interessa para mim e para você são as escolhas que nós iremos fazer na nossa vida, que vai mudar a nossa história. Essa é a história que você e eu precisamos conhecer. Essa é a realidade que você e eu precisamos viver na nossa vida. Não importa o que aconteceu com Simão, se o talvez se tornou uma realidade e ele foi perdoado por Deus e teve a chance de recomeçar a sua vida. Mas a certeza que nós temos, que nesse tempo de avaliação, nós sabemos exatamente o que nós deixamos de fazer, onde nós deixamos de mudar na nossa vida. E o que nós precisamos urgentemente, viver uma nova realidade. E a disposição, como o Everton falou aqui, é um esforço? É uma disposição diária da minha vida? Mas eu preciso buscar isso diariamente, para que eu viva as realidades que Filipe vivenciou na sua vida. E longe de nós, viver uma repreensão tão forte como Simão viveu